Boa noite. Tem um pouco tempo, vou ser breve, porque a história é longa, né? Essa minha vida, como eu comecei, sou de uma origem humilde, de uma família só de 3 irmãos, no interior do Ceará. Então comecei na roça, para você ver o nível da pobreza da minha família. Eu cheguei a dividir um ovo, jantar um ovo para 2. Então, aos 7 anos na roça, e depois aos 15, eu estava na roça com meu pai, e por volta de 9h30 da manhã eu levei um golpe na perna. Meu pai, muito religioso, me botou nos braços, fez um torniquete para estancar o sangue, e ele disse: meu filho, Nossa Senhora abençoe e nunca mais te mando para a roça. Então, fui para casa, me levou no jumento para casa. Então, dias depois, eu tinha uma vaca, fruto de uma bezerra que meu padrinho me deu. Então, eu vendi a vaca, comprei uma vaquinha mais fraca, e a diferença do dinheiro, eu comecei a comprar ovos de galinha, comprar um porco, um carneiro, matava. Então, 5 horas da manhã eu pegava sozinho, matava aquele carneiro, aquele porco, fazia os pedacinhos, botava em cima do jumento, saía vendendo 6 quilômetros, 7, 8 quilômetros. E voltava já comprando ovos de galinha, comprando surrões. Eu não vou explicar o que é surrão para vocês. Então, comprando outro porco ou outro carneiro, tá? E assim seguia a minha vida como empresário, vendendo na cidade. Eu não morava na cidade, morava distante, a uns 2 quilômetros da cidade. E o meu raio de atuação era uns 8 quilômetros, né? Então, aos meus 18 anos, a minha economia pouco crescia, porque eu ajudava meus pais, né? O meu pai realmente, a família é muito grande, no sustento da família eu tinha que ajudar, então a minha economia cresceu muito pouco, e eu sempre fui muito decidido, definido. Então, um dia eu cheguei e pensei: eu vou para Fortaleza, eu vou para a cidade, vou procurar alguma coisa melhor. Cheguei para minha mãe, meus pais, falei que ia, logo na próxima semana eu ia a Fortaleza, e realmente isso eu fiz. Botei a minha malinha na cabeça com 2 mudas de roupas, tá? E peguei uma carona de um caminhão, uma carrada enorme, passei a noite viajando, frio e poeira, carroçal, a noite toda. Então cheguei em Fortaleza e fui procurar emprego, né? E saí nos bairros atrás de emprego, e com poucos dias depois, ou 20 dias, eu encontrei um emprego, para ganhar 1/3 salário mínimo. Eu lembro como fosse hoje, era cruzeiros novos, né? 123,80 o salário mínimo, e eu ganhava 40 por mês. Então meu patrão me fez essa oferta e eu ainda agradeci. Mas o bom da história é que com 3 dias, o meu patrão botou um apelido em mim. Tinha 3 funcionários, eu era o 4º funcionário, e o meu patrão disse: olha, Pimenta. Aí começou a me chamar de Pimenta. Por que Pimenta? Porque eu era rápido. O cliente chegava, tinha outro, o meu colega estava na frente, eu já ia correr e atendia o cliente. E depois ele, por necessidade, me mandou comprar umas sacas, faltou lá gêneros, o feijão, arroz, não lembro, 2 sacas. Olha, pega um táxi, vai comprar 2 sacas de feijão aí para mim, era arroz, não lembro. Então, eu comprei, e comprei mais barato que ele. Ele sempre comprava 10, 20 sacas. Era um pequeno mercantilzinho, mercadinho do subúrbio, né? Então, ele: poxa, o que é isso? Só que ele ia em 4 armazéns, e eu ia em 20, correndo. Ele andava, eu corria. Então, olhava a qualidade e o preço, e de volta eu já sabia, e fazia o meu leilãozinho, né? Como o empresário tem de fazer leilão. Então, eu conseguia comprar mais barato que ele. Então, eu virei gerente dele. Eu dormia no próprio negócio, abria 5 horas da manhã e fechava 7, 8 da noite. Então, ele, no ano e 6 meses que eu fiquei como funcionário, virei gerente dele, ele não me aumentou o salário e nem eu pedi. E nunca deixei de trabalhar com o mesmo entusiasmo. Porque a minha intenção não era ser empregado, a minha intenção era ter o meu próprio negócio. Então, com 6 meses, eu pedi umas férias de 15 dias e fui no meu interior. Ele já tinha dobrado, a empresa dele tinha mais que dobrado, ele já tinha carro novo, picape, não sei o quê. Então, já tinha, não sei se foi com minha colaboração ou não, eu sei que aconteceu, ano e 6 meses, o negócio dele mais que dobrou. Então, eu fui no meu interior, e lá eu tinha deixado as economias. Eu acho que eu pulei aí alguma coisa, mas tudo bem. Eu vendi as minhas economias, que era 6 cabecinhas de gado, né? Hoje, por volta, talvez, uns 15 mil reais, mas era muito pouco para começar o negócio. Então, meu irmão também tinha as economias, meu irmão mais velho,
e eu convidei ele para ser meu sócio. Foi difícil convencê-lo, mas trouxe ele. E quando eu cheguei em Fortaleza, que eu fui me despedir do meu patrão, ele disse: não, você não vai sair da empresa, eu vou te dar 5% da minha empresa e vou lhe pagar um salário justo. Eu disse: não, eu não quero mais ser funcionário seu, eu quero ter o meu próprio negócio. Então, botei o meu negócio bem pequenininho, uma saca de arroz, uma saca de feijão, meia caixa de leitinho, meia caixa de perlargão, arrozinho, maisena, tudo, sardinha, não sei o quê. Então, e botamos esse meu negocinho, como fosse hoje, lá, com o meu sócio, né? 30 mil reais hoje, possivelmente. Então, meu irmão, meu sócio, né? Então, o negócio começou a crescer, com um ano e pouco já tinha carro, o negócio estava bem grandinho, a maior mercearia do bairro. Então, eu resolvi trazer a minha família, toda a minha família do interior, meus pais, 12 irmãos, que já ficavam lá, aliás 11, né, que um já estava comigo, então, cunhados, e é muito complicado. Então, quando eu falei para o meu irmão que eu ia trazer a minha família, ele falou: ó, eu estou fora, nós não vamos aguentar, eu vou rachar a minha sociedade. E ele apartou a sociedade, tirou o negócio dele, a parte dele, e me deixou só com a metade, ou seja, com a metade do negócio, para trazer minha família. Mas eu sou teimoso e quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu costumo fazer. Então trouxe a família, botei dentro do negócio. Um deles tinha economia, eu botei um negocinho para eles, ajudei ele a botar o negocinho dele, então, lá no outro bairro. Então, o que aconteceu é que as coisas começaram a se complicar. Irmãos estudando, pagando aluguel, e depois de um acidente. E quando foi no 75, isso era por volta, foi no 70, eu cheguei em Fortaleza em 69, 71 botei o primeiro negócio, esse mercadinho, e quando foi em 75 a coisa complicou. Então, eu cheguei para meu pai e 2 irmãos mais novos e disse: olha, cuida do negócio aí, eu vou tirar um pontinho do dinheiro aqui para botar um negócio para mim. E aí eu botei um depósito de bebidas, que só deu para comprar, a chave deu ponto, aí o resto eu entrei com crédito. Então, mas o negócio foi andando bem, 4 meses eu estava muito bem. Em 4 meses eu já vi que o negócio era bom, que ia dar certo. Mas só que aí veio novamente uma queda, novamente uma foiçada, né? Então, eu sofri um acidente, quebrei a bacia, só 4 fraturas na bacia, fechou a bacia, braço, clavícula, só isso. Então, o que aconteceu? Eu fui para o hospital, passei 3 meses no hospital, quando o médico me deu alta com 3 meses, o médico disse: olha, você vai para casa, passa um mês em casa. Só que quando eu cheguei no meu negócio, que só via as caixas vazias, 2 funcionários, no comando de uma irmã que eu tinha, que era o caixa da empresa, que 16 anos, sem malícia, os meus funcionários depenaram o negócio. E um título no cartório. Ainda bem que não deu tempo de ser protestado, porque eu arranjei com família, com amigos e paguei o título. Bem, aí eu não vou passar um mês. Aí passei 2 dias em casa só. No segundo dia fui à luta, todo quebrado, fui à luta. Então, em 2009, em 79, 4 anos depois, eu já tinha 2 filhos, já estava casado, 2 filhos, ali minha filha não tinha nascido, ela de 80, então eu já tinha um patrimônio mais ou menos de $50 mil. Então eu fui fazer a visita dos meus pais, no final do expediente, meu pai falou: meu filho, meu pai é muito religioso, muito espiritualista, então ele disse: meu filho, eu não estou satisfeito com o teu ramo de negócio, vender bebida não vejo que dá felicidade de um homem. Aquilo para mim, desculpa Jorge Leno, bem, mas eu vendia, era muito tipo de cachaça também, não era só cerveja, refrigerante. Eu também vendia muito tipo de cachaça, até de tanto tipo de cachaça, tinha até a mansa corno, tinha a mansa sogra, tinha tudo. Então, o que acontece? Meu pai me falou isso, me deu esse conselho. Então, para mim não foi um conselho, foi uma ordem, tá? Então, no outro dia, eu já estava pensando: vou liquidar meu negócio. E liquidei meu negócio, aluguei logo um ponto em seguida. Em poucos dias eu já estava mudando para o ramo de aço, onde eu estou até hoje. Então, no ramo de aço, por que ramo de aço? Porque em frente ao meu comércio tinha um senhor que tinha botado uma loja há 2 anos atrás e estava muito bem, obrigado, e aquilo me influenciou. Então, só que em 79 a economia estava boa. A economia boa, procurei o Gerdau, que era o único fornecedor da região,
que tinha siderúrgica na região, Aço Norte em Recife, tinha uma outra em Alagoas, que já fechou. Então o Gerdau, eu procurei o Gerdau, então, nós não estamos abrindo clientes novos, você pode comprar comercial Gerdau. Olha, como é que eu vou comprar comercial Gerdau para concorrer com a própria comercial Gerdau? Não, eu quero comprar da siderúrgica. Então não pode atender, o escritório de Fortaleza disse que não poderia me atender, eu fui para Recife, primeira vez que andei de avião, adorei. O avião da VASP, o voo 590. Então, peguei o avião 6h30 da manhã, já marcando a volta meio-dia, tomando café da manhã em casa e o almoço em casa, ou seja, em Fortaleza. Então, cheguei na Aço Norte por volta de 8 horas da manhã, lá no escritório, e fui atendido pelo Guedes. Eu não posso esquecer desse nome, porque eu sou muito grato. O Guedes é um gerente de venda, me atendeu e disse: olha, Vilmar, nós não podemos te atender porque as vendas estão fechadas, não estamos abrindo clientes novos. Eu disse: não, tudo meu está aqui dentro dessa capanga. Uma bolsinha capanga, não sei se alguém lembra da capanga. Então, por volta de mais ou menos 50 mil dólares, que era meu patrimônio em reais na época, dava para 50 toneladas de ferro. Então, tudo meu está aqui e eu quero comprar. Só, nós não podemos vender. Foi lá, falou com o superintendente, com o gerente dele, com o chefe dele, voltou o diretor comercial dele, voltou e disse: não podemos. Eu disse: olha, eu só saio daqui quando comprar, porque eu preciso, tudo que eu tenho está aqui, eu não vou voltar com esse dinheiro. Foi lá de novo, foi umas 3 vezes, não conseguiu convencer. Aí quando foi por volta de quase 10 da manhã, que eu vi a hora que eu ia perder o voo, aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar e disse: olha, eu não saio daqui sem comprar. Eu tenho minha família inteira, que eu estou no interior, lá para Fortaleza, tal, cunhado, todo mundo, e eu tenho irmãs já estudando em faculdade, não sei o que, tal, e eu tenho que comprar esse aço, eu não vou voltar. E chorei mesmo, chorei de verdade. Aí ele foi lá dentro, e com pouco tempo voltou e disse: olha, eu falei agora com o superintendente, contei a história, de tanta assistência sua, ele mandou te atender. O Paulo Sperbi, já faleceu. Então, eu deixei o dinheiro e disse: olha, só que você tem que vir aqui e comprar toda a vida com dinheiro, porque nem cheque você nós vamos receber. Tá bom, tudo bem. Então, em 15 dias, aí o ferro, com 3, 4 dias começou a chegar. Então, em 15 dias eu pegava o avião, no mesmo voo, 6 e pouco da manhã, voltava meio-dia, e com dinheiro, e pagava. Passei um ano nessa luta, mas o negócio sempre crescendo. Com um ano, o Gerdau sempre fazia umas reuniões de confraternização no final do ano. Então, com um ano e pouco, eles me convidaram para essa confraternização, embora, e lá uma surpresa para mim. O Paulo Sperbi, que era o superintendente deles, de venda lá da região, disse: Vilmar, de hoje em diante você não precisa mais ir a Recife levar o teu dinheiro. Nós vamos te dar um crédito e você vai ser atendido pelo escritório de Fortaleza. Ótimo, é tudo que eu queria. Então, comecei a crescer, fomos crescendo, e meu único fornecedor era o Gerdau, apaixonadíssimo pelo Gerdau, muito apaixonado. Com 6 anos, 2000 eu só vou falar agora 2000, em 86, exatamente na época da crise, da crise, né, do Sarney, né? Então, aí o Gerdau resolve a me transformar, em vez de o maior cliente, eu já era o maior cliente deles no Brasil, na linha, ou seja, como distribuidor, nessa linha da distribuição, era o maior cliente dele, já maior que a comercial Gerdau deles lá em Fortaleza. O Gerdau resolveu não me atender mais, ou seja, puxou meu tapete. Mas eu tive muita válvula de escape na época, eu tinha as estatais, ainda tinha as estatais que me socorreram. Tinha a Mendes Júnior, que era uma cidade privada, inclusive meu amigo Homero Storino está aqui, que me atendeu há 25 anos atrás, Homero, e eu agradeço a você ter aceito o meu convite. Então, eu comecei a ser atendido pela Mendes Júnior também, e a Uziba, que era estatal, o Cosinó, lá em Recife, que era estatal. Então, só que logo em seguida, em 88, iniciou 88 começou as privatizações, né? 89 por aí, começou as privatizações. Aí eu comecei a perder meus fornecedores. O Gerdau foi comprando, privatizando. Eu trabalhava mais só com longos, nunca trabalhava com planos, com aço plano. Então, perdi meus fornecedores, comecei a perder meus fornecedores. Então, aí eu fiquei numa situação muito difícil. Não, agora eu vou partir para planos. A minha alternativa agora é planos. Então, até porque depois também o Mittal comprou o Mendes Júnior e Mittal também não quis me aceitar. No começo teve algum tempo me aceitou, depois não me aceitou mais como cliente, porque eu vinha crescendo, não sei por quê. Então, aí eu fui para planos. Só que a siderúrgica de planos, CSN, Uzi Minas, Cosipa,
elas também não quiseram me atender, porque o Gerdau era o maior distribuidor de aço de plano no Brasil. Imagina, aí o Gerdau ia lá e estava o dedinho no suspiro. Me parece, eu não tenho certeza, tá? Não tenho prova de nada, não estou aqui para provar nada. Então eu acho que era isso, porque ele só me vendia se fosse 10, 15% mais caro. Quando foi em 92, em 1992, eu estava já crescendo, mas muito lento. Eu não estava satisfeito com o meu crescimento, já vendendo, eu tinha sido já o maior, já vendia 3, 4 mil toneladas de aço por mês. Disse, não, e o lucro, as margens estavam muito baixas, com muita dificuldade. Aí eu disse, não, eu vou importar planos, eu vou importar, então contratei a pessoa para descobrir que era fácil importar planos, bobinas de aço da Siderar na Argentina. O meu primeiro lote 500 toneladas, segundo lote 1.000 toneladas, aí foi crescendo. Então, mas só que olha a dificuldade, receber esse aço em Fortaleza, mandar para Belo Horizonte, 2.500 quilômetros, para processar em Belo Horizonte e voltar, o custo logístico era muito alto, então o lucro também continuava pequeno. Eu disse, poxa, eu tenho que botar uma fabriqueta aqui, eu não tinha dinheiro para botar uma fábrica grande. Comecei com uma fábricazinha de tubos, perfis, de apenas 5 mil metros quadrados de área, com 35 funcionários, eu tinha já 100 e poucos funcionários também na comercial, né? Eu era forte mais na linha comercial, e alguém me dizia, você é um louco, você entende de comércio, você não entende de indústria. Mas eu acho que entender de indústria e comércio é só saber fazer conta, e eu gostei sem fazer conta. Você olha os custos e os benefícios, só o custo e o retorno, né? Então, eu achei que aquilo, é claro. Então, eu botei a minha indústria. Em 95, eu inaugurei a Aço-Cearense Industrial, né? A comercial. Então, aí o sucesso. Comecei a importar, e alguém foi me descobrindo lá fora, o México, Venezuela, me descobrindo, depois Estados Unidos, comecei algumas trades me procurando, e a gente foi crescendo, e fiquei bastante conhecido no mundo. Hoje, na ramo de aço, as usinas na Ásia, há poucos anos para cá, a China, né, que hoje é o maior produtor de aço no mundo, e de boa qualidade também. Então, para mim, aço plano não foi mais problema para mim, mas aço longo continuou problema para mim, porque tinha muitas barreiras para você importar aço longo. Nunca ninguém tinha importado aço longo. Em 2000, eu comecei o meu processo de certificação de aço longo lá fora, mas muitas barreiras. O pessoal é muito craque aqui no Brasil, você já sabe quem é os craques de aço no Brasil, né? Então, não deixava eu certificar meu aço. Então, o que acontece? Mas eu consegui. Com 2 anos eu consegui realmente certificar o meu aço longos. Mas o meu sonho é ter minha siderúrgica. Então, comecei a importar o aço longo, tal, mas em 2000, aí ganhei dinheiro, mais dinheiro ainda. Em 2005, eu resolvi, agora está na hora, já tinha ganho o caixa estava bem, isso agora eu vou começar meu projeto, realmente realizar meu sonho, fazer uma siderúrgica de longos. Então, estudei a área, e no norte não tinha nenhuma siderúrgica, só no nordeste, então coloquei uma pequena siderúrgica de 300 mil toneladas a ano, hoje a gente está com 300 e poucos mil toneladas, a única integrada do Norte-Nordeste, porque a nossa siderúrgica é integrada, desde do minério, sucata, ela é toda completa. Então, e isso me dei muito bem. Inaugurei em 2008, só que eu não entendia, ela me custou, talvez hoje eu não gastaria 70% do que eu gastei na época por falta de experiência, mas fizemos a siderúrgica. Então hoje nós temos, no Ceará, aquela fabriqueta de tubos, que era 5 mil metros de área coberta, hoje tem 200 mil metros de área coberta, é a maior fábrica de tubos e perfis, talvez da América Latina. Faturamos lá 500 e poucos mil toneladas de aço ano, na Aço-Cearense, e a Sinobras, que é 300 e poucos mil toneladas de aço, que é a maior siderúrgica também hoje da região, né? E estamos agora num projeto de ampliação para 750 mil toneladas, né? Então, isso, totalizando, outra empresa em Tocantins também de reflorestamento para atender a Sinobras, com carvão vegetal, e também temos 1% da Belo Monte para atender a energia, para atender a necessidade da Sinobras. Então, na hora que a Belo Monte inaugurando, nós temos energia de qualidade e com melhor preço. Então, isso, resumindo tudo isso, é a minha história, hoje com 4 mil e poucos funcionários, chegamos quase 5 mil, deu uma enxugadinha agora, tá? Devido à crise. É claro, né? Que é necessário.
Então, estamos aí à luta, estamos à luta. Eu queria encerrar por aqui, que o tempo não vai, eu não estou nem olhando. Enfim, não dá. Não, desculpa, mas eu vou ter que ler. Eu vou ler, porque é para ser mais rápido, tá? Não, vocês vão ter paciência um pouco. Olha o meu óculos. Tá? O meu conselho para umas dicas, né, para o sucesso do empreendedorismo, né? Disposição e determinação. Não deixar para depois o que se pode fazer imediatamente. Gostar do seu negócio como seu lazer. Analisar o positivo por trás do negativo e vice-versa. Às vezes você se empolga com o positivo, às vezes tem um negativo atrás, que é muito perigoso isso. Você só é competente quando você reconhece, tem capacidade de reconhecer as suas limitações. Então isso é muito importante. Não, você não é competente. Deixa eu ver. Não sair do foco do seu negócio, analisando o negócio dos outros. A economia de um palito nos educa outras economias mais significativas. Cuidado com as economias também. Às vezes, determinadas economias se transformam em grandes perdas. Humildade e nunca arrogância. Convencer seus funcionários a tratarem a empresa como se fosse dono, transferindo para eles confiança e responsabilidade. Bem, eu não posso, pessoal, perder essa oportunidade de falar um pouquinho da crise, porque eu vivenciei muitas crises no Brasil e algumas coisas que eu não concordei, depois eu vi que eu tinha razão. Que eu tive razão, desde a época do Batista Figueiredo, que eu gosto de acompanhar política econômica, né? E vi Batista Figueiredo, Sarney, depois Collor, tal, todo. Então, eu vou ler, porque para mim não me perder, porque agora eu fiquei nervoso com o tempo. Na minha avaliação, o verdadeiro motivo da crise econômica é pelo equívoco cometido pela equipe econômica do governo em escolher um modelo de reduzir a inflação, criando um processo recessivo, com aumento dos juros. Este, a curto prazo, funciona em economias de moeda forte, a exemplo dos Estados Unidos, e jamais em países emergentes, a exemplo do Brasil, que gera efeito em cascata negativos gigantesco, como está acontecendo no momento, né? Outro modelo, com menos ônus e com bem menos efeitos negativos, será a nossa moeda valorizada. A prova disso foi, mesmo com o crescimento econômico, nos últimos anos, 2003 a 2013, tivemos a queda a 2003, tivemos queda da inflação. Parece um fenômeno, mas não. Se não fosse, mas não, a moeda valorizada no mundo globalizado é a melhor ferramenta para inibir a inflação. Se não for reparado esse equívoco, na minha avaliação, infelizmente a crise só está começando. Bem, o que eu quero dizer para vocês é que, todo mundo sabe que combater a inflação, subindo os juros, é claro que é recessão. Recessão é desastre para a economia como a nossa, principalmente. Agora, como é que o governo, a equipe econômica do governo, sobe se o juro baixar a inflação, desvaloriza a moeda, se a moeda é a ferramenta de mais força para gerar inflação. Então, é um equívoco grande, ou seja, é uma contrapondo da outra, entendeu? Existe realmente aí uma contradição muito grande. Infelizmente, os nossos empresários estão apoiando isso, achando que a moeda desvalorizada é bom para exportação. Só que a nossa exportação, pessoal, só representa 13% do PIB, tem que fazer essa conta. Nós estamos contra 100% do PIB, criando uma recessão com efeitos negativos, catastróficos, em cascata catastrófica, para defender as exportações, que é apenas 13%. E tem mais isso, 8% é commodity, está ótimo. As commodities que estão rindo à toa, quem exporta commodity. Mas quem exporta bem de consumo e manufaturados, não estão ganhando muito dinheiro também, até porque se tivesse, as montadoras não estavam desempregando ninguém. Estavam muito bem obrigados. O Brasil não tem capacidade, não tem competência, ou não tem condição de concorrer com os custos lá de fora. Então,
E se o dólar subir mais ainda, a inflação sobe mais ainda, o juros sobe mais ainda, então para mim está havendo equívoco. Eu realmente venho defendendo isso e escrevi, ou seja, no valor econômico, algumas matérias a esse respeito. Estou cada dia mais convencido, porque cada dia eu vejo piorando a crise. E eu vou dizer a vocês, se não reparar esse equívoco, me perdoe, mas no próximo ano é pior, 2017 é pior, e a coisa vai complicando e complicando e complicando. Desculpe aqueles que não concordarem comigo. Agora, a minha filha, Aline, desculpe eu ter tomado muito tempo. Eu vim aqui porque senão ele não saía. Avancei o espaço dela. Pois é, eu já vi um fim ali piscando, acho que deve ser já o meu. Tudo bem. Enfim. O senhor fica aqui? Então vamos lá. É bom que ele me dá uma força, né? Eu queria, na verdade, agradecer a vocês por estarem aqui. Queria agradecer o meu pai por ter aceito esse convite, certo? Ele está estreando justo num palco de tanto peso, né? Onde teve Guga, onde teve Jorge Paulo. E agora aqui o meu rapaz aqui, que veio direto da roça, para contar essa história. E que eu tenho muito orgulho dele. E por isso eu acho que eu aceitei esse convite. Porque eu acho que as histórias bonitas, elas têm que ser contadas, né? Paizinho, se o senhor quiser, fica à vontade. Então, assim, me perguntaram, né? E aí, o que é que falta, né? Ele já contou isso tudo, de onde a gente saiu, onde é que a gente está hoje. Gente, para mim, a Aline não falta nada. Eu tenho casa, eu tenho um carro, eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus filhos, tenho minha família. Eu estudei em boas escolas, meu pai me deu condição de estudar em boas escolas. Os meus filhos também estão tendo essa oportunidade. Então, assim, para mim não falta nada. Só que eu vejo que ainda falta muito para o nosso país. Falta muito para a nossa região, falta muito para a nossa cidade, falta muito para os nossos colaboradores. A gente ainda tem uma história enorme que eu acho que tem que ser escrita. Como foi falado aqui pelo empreendedor Jorge Paulo, a história não pode parar, né? Até porque se parar a gente é atropelado. E eu me sinto com a missão nisso. Meu pai se sentiu com a missão dele e a minha missão é dar continuidade. A minha missão é continuar contribuindo, continuar esse caminho que ele começou de fazer com que as pessoas se apaixonem por fazer diferente, que se apaixonem por desenvolver, por transformar. E estar no dia a dia da empresa, olhando no olho das pessoas, dizendo sim ou dizendo não, mas dizendo do meu jeito, com transparência, com coragem, com confiança. Isso é o que não pode faltar. Se a gente quer empreender, se a gente quer ser líder, se a gente quer inspirar, a gente tem que realmente saber se comunicar, saber escutar antes de falar e então tirar as nossas conclusões. Então, assim, hoje eu me sinto com muita liberdade, até porque meu pai me deu essa condição, me sinto com muita liberdade de questionar, muita humildade para escutar e muita coragem para decidir, né? E é nessa linha que eu vou seguindo. E o que é que eu aprendi com meu pai? Me perguntaram, a gente aprendi que a gente tem que ter muita credibilidade no que a gente faz, no que a gente fala. O nome da gente é muito importante. Vocês viram que na história, ele contando a história dele, ele disse, quando eu voltei de um acidente, tinha um título que estava em cartório, e eu não deixei ser protestado. Por quê? Porque é muito importante a gente manter o nosso nome, a gente zelar por ele, porque é isso que abre as portas nos piores momentos e nos melhores momentos da nossa vida. Porque, como o Guga falou, a vida da gente é uma montanha-russa, né, Guga? E a gente tem que realmente saber usar a nossa credibilidade, a nossa honestidade, a nossa transparência da melhor maneira possível. E aprendi também muito com meu pai sobre generosidade, sobre gratidão. A gente tem que ser grata a tudo que acontece na nossa vida. E quando me perguntaram assim, Aline, quando é que foi o teu day one? E antes de eu falar sobre o meu day one, eu vou dizer o que aconteceu comigo. Eu me senti sempre a zebra. Eu era a zebra lá da família. Porque eu tenho 2 irmãos, comigo eu sou a terceira. Eu tenho um irmão mais velho, que naturalmente era a pessoa assim, que era para seguir nessa linha. E hoje está aqui contando essa história para vocês. E a história da gente acontece de uma maneira que a gente não imagina. Quem está aqui hoje sou eu. Então, eu me sinto a zebra por ter conseguido chegar nesse ponto e ter conquistado a confiança do meu pai. E o meu day one, quando eu falo sobre ele, me dá assim, um sentimento de... Deixa eu contar essa história. Me disseram assim, Aline, fica à vontade. Se você quiser contar essa história, você conta. Se você não quiser, enfim. Mas eu vou compartilhar com vocês, porque ela foi muito importante na minha vida.
Quando eu tinha 8 anos de idade, eu acordei, a gente estava no sítio, e eu acordei escutando vozes na sala, e eu fui caminhando pelo corredor, a voz do meu pai estava com um amigo sentado na sala. E eu escutei meu pai dizer assim, eu tenho meus 3 filhos, mas quando a Aline nasceu, a Aline não era bem o que eu queria. Logo disseram que era mulher. Eu esperava um homem. E ela veio muito diferente dos outros 2. Na hora que eu escutei aquilo, eu fiquei tão mal. Eu saí no corredor, eu saí de costas, voltei para o meu quarto. E eu chorei rios. E eu guardei essa história por mais de 25 anos. E aquela dor daquele momento, eu não escutei o restante que ele disse. De repente ele ia dizer que me amava. Mas eu não dei tempo de escutar, eu não tive capacidade de ficar lá para escutar o resto da história. E eu guardei isso assim por muito, muito tempo, até poder compartilhar um dia com meu pai que isso tinha acontecido. E quando eu voltei para o quarto, eu não sei se por ter sido iluminada por Deus, eu não sei, nossa família é uma família muito, muito católica, uma família cristã. Eu não sei o que aconteceu, mas eu decidi que eu ia conquistar o meu pai. De uma maneira involuntária, mas eu tinha aquele sentimento de conquistar o meu pai. Então, o meu day one foi aquele dia. Porque, muito recentemente, meu pai chegou para mim e disse assim, minha filha, eu acho que é você. Então, quando ele disse, eu acho que é você, tudo fez sentido. Eu precisava escutar, eu acho que é você, para eu ressignificar o que eu escutei quando eu tinha 8 anos de idade. Porque naquele dia não era eu. Naquele dia era para ter sido um menino, e veio uma menina, e não com as características que ele queria. Então, assim, o meu day one, gente, foi eu ter tido a oportunidade de ressignificar uma dor que foi muito grande, mas que eu sou muito grata a ela, porque foi ela que me deu a paixão por fazer o que eu faço, a dedicação para fazer bem feito, e a vontade de dar continuidade à história do meu pai e seguir com essa missão. Porque, assim, trabalhar era o que ele precisava fazer. Ele não tinha outra opção. Mas trabalhar é o que eu decidi fazer para eu honrar o nome da minha família, para eu honrar o nome do meu pai, para eu honrar por todos os colaboradores, as pessoas que fazem parte da nossa história. Obrigada, gente.